Nessa noite, ó Pai querido, vamos ouvir, Senhor, a Tua voz, através do Teu servo, Senhor, que irá ministrar nessa noite. Somos gratos ao Senhor pela vida de cada um aqui, por essa festividade. Cremos na Tua bênção e na Tua vitória. Amém. Ensinamos então, pastor Henrique Cabelo, aplauda o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom poder estar com vocês juntos, adorarmos o nome de Deus tão maravilhoso. Agradeço a pastora Samir, a pastora Cláudia, tão gentilmente, através do pastor Ricardo, os obreiros aqui, fizeram um convite para estar com vocês no Congresso de Barões. Deus possa abençoar esse domingo, Deus possa abençoar toda a igreja, todo o corpo de obreiros, todos os barões que esse belo trabalho. Muito feliz em poder fazer uso da palavra do Senhor nessa noite. Deus abençoe os irmãos. Confesso aos irmãos que eu já fui em um lugar longe, mas agora aqui, eu não sei se vocês estão longe ou eu moro longe. Eu sei que foi 1h30 cravado no relógio. 1h30 para sair para cá. Mas o Senhor preparou e aqui nós estamos para sentir a presença de Deus. Eu louvo a Deus pelos meus filhos, a minha esposa, a nora, meu sobrinho, e se propuseram também estar conosco, louvando o Senhor. Os irmãos tragam saudações do pastor Lucas, pastora Mari, está ali em Vila Sabrina, visitando o nosso bispo em Vila Sabrina. Meus irmãos, sem delongas, eu quero ministrar com vocês uma palavra que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, quero tratar com homens aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim o texto: e para que não me envaidecesse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E boa sorte, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Amém? Uma certa gentileza, mantenha sua Bíblia aberta para o texto, por favor. Graças a Deus. Meus irmãos, deixa eu perguntar bem sério a vocês aqui. Se Deus é bom e Ele é nosso Pai, por que nós sofremos? Se Deus é bom e Ele é o nosso Pai, como é o tema de vocês, por que nós sofremos? Por que choramos? Porque, como diz o texto base de vocês, para a festividade, Salmos 91, versículo 15, estarei contigo na angústia. Fato é que a angústia vai vir, mas Ele vai estar conosco. Mas a pergunta que eu não quero calar é essa: se Deus é bom, por que nós sofremos? Por que sofre o justo? Por que sofre o ser humano? Essa pergunta, ela é mais antiga que andar para frente. Essa pergunta, ela existe desde as mais remotas civilizações. Essa indagação sempre esteve presente e latente ao ser humano. Ou seja, o sofrimento, ele faz parte do nosso cotidiano. O sofrimento, ele faz parte do dia a dia. Uma coisa é entender o sofrimento, outra coisa é aceitar o sofrimento, e outra coisa completamente incomum é compreender a causa, motivo, razão ou circunstância por que nós sofremos. A pergunta, se nós nunca saberemos a resposta, jamais entenderemos o porquê. O sofrimento se dá justamente por conta disso. Às vezes, alguns questionamentos, jamais entenderemos o porquê. Alguém pode me explicar que lógica há em um menino que é estuprado ou é violentado sexualmente com 8 meses de idade?
Alguém pode me explicar isso? Aonde Deus estaria em uma cena como essa? Alguém pode me explicar que lógica há em uma grande cidade sendo destruída, arrancada do mapa através de um tsunami? Alguém pode me dizer? Sofrimento, dor, angústia. Por que sofremos? Por que de fato nós sofremos? Por que a angústia ela nos permeia? Por que a angústia ela nos rodeia? O próprio Jesus, certa feita, disse aos seus discípulos, diz a igreja, e esse texto é muito mal interpretado. Ele diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Logo, aí a gente coloca uma acréscimo, a teologia chama de enxergo. A gente fala assim: como eu venci, vocês também vencerão. Mas o texto diz isso. O texto diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, vencer é a consequência do bom ânimo. O sofrimento vai vir, louvado seja o nome do Senhor, mas as consequências do sofrimento vai depender do nosso estado emocional, vai depender do nosso estado psicológico, vai depender do nosso estado emocional. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato é que o sofrimento é uma pergunta que nós jamais entenderemos o porquê. Mas a pergunta que fica para nós é: se Deus é o nosso Pai, por que nós sofremos? Se Deus é o nosso Pai, por que nós choramos? Por que nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades, passamos por angústias? Por quê? Existem perguntas que nós jamais entenderemos o porquê, e sim o para quê disso. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto em apreço mostra Paulo lutando e refutando os falsos apóstolos pela qual estava infiltrado na igreja em Corinto. A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto é uma carta mais pastoral. Paulo é informado pela família de Cloé que havia umas facções dentro da igreja. Havia aqueles que diziam de Paulo, outros diziam ser de Pedro, outros diziam ser de Cristo, e outros diziam ser até mesmo dele, apóstolo Paulo. Paulo falou assim: olha, eu, graças a Deus, não batizei nenhum de vocês. Se não fosse pela família da casa de Cloé, eu não sabia o que estava acontecendo aí. E Paulo dá uma espécie de doutrinação. Primeira carta, Paulo vai doutrinar essa igreja. Tanto é que valores dentro dessa carta haviam sido esquecidos, como por exemplo a festa do amor, a Santa Ceia. Aí Paulo vai instruir a igreja acerca da Santa Ceia, os valores que haviam sido perdidos. Já a segunda carta, Paulo vai refutar os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos ensinadores, doutrinadores que estavam ali infiltrados dentro da igreja. De modo que o capítulo 12, ele é como uma âncora do ministério do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Paulo, ele está agora refutando eles, porque para esses falsos apóstolos, para ser apóstolo de Cristo, deveria ter experiências profundas com Deus, deveria ter experiências profundas com o Senhor. Ele chamava Paulo de pequeno Paulo. Aí Paulo junta eles e fala assim: olha, se juntar metade de vocês aí, não dá 10% do que eu fiz. O que você fez, Paulo? Eu sofri em prisões muito mais, em açoites muito mais, em perigos muito mais, mas nada me fez derramar mais lágrimas do que está entre os falsos irmãos. Se juntar vocês tudo aí, não dá 10% do que eu fiz. Aí Paulo está refutando eles. Eles continuam batendo com Paulo, dizendo: Paulo, mas você não tem experiência com Deus, você não tem experiência com o Senhor. Aí Paulo fala: pois é, se a experiência que vocês querem, experiências que eu vou relatar agora. Eu conheço um homem que, sem espírito não sei, sem corpo não sei, foi levado ao terceiro céu. Paulo está falando dele mesmo. Paulo está falando da sua própria experiência com o Senhor. E aí no versículo 7 ele vai dizer assim: olha, mas porque eu não me envaidecesse, foi me dado um espinho na carne. Paulo agora vai começar a falar acerca do sofrimento. A experiência que Paulo vai ter é através do sofrimento. A experiência profunda que Paulo vai dizer acerca do seu ministério é justamente através do sofrimento, através da angústia, através da dor, através das lágrimas. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós tiramos aqui algumas lições que devemos colocar em prática através do sofrimento. Todo sofrimento, ele tem um propósito. Todo sofrimento tem uma causa, motivo, razão e circunstância. Você não está chorando por acaso. Você não está chorando porque Deus decidiu te provar e não tem propósito nisso. Às vezes nós somos vítima de uma reunião. Está lembrado de Jó? Jó foi vítima de uma reunião. Como assim, pastor Henrique? Teve uma reunião no âmbito celestial. Quem era? Satanás e o próprio Deus. Aí Deus falou assim: observasse meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, dizendo mal. Está vendo lá? Ele é crente, ele serve ao Senhor. Aí Satanás pega o caráter de Jó, passa na cara de Deus e fala assim: olha, ele serve ao Senhor porque ele tem ouro, ele tem prata, ele tem fama, ele tem posição, ele tem destaque, ele tem tudo isso aqui. O próprio Martinho Lutero, ele disse que o mal é um cão raivoso pela qual a coleta na mão de Deus.
Satanás tem um pouco mais de corda, e Deus fala para ele assim: tira tudo que ele tem, só não tira e a alma, só não tira e a vida. Segundo hermenêutica, cerca de 10 milésimos de segundos, Satanás termina com tudo que Jó tinha. Termina com tudo que Jó tinha. Eu te pergunto, Jó sabia de alguma coisa? Jó sabia que Deus iria provar ele? Jó sabia que o Senhor e Satanás decidiu provar ele? Não, pelo contrário. Quando a mulher pergunta até quando você vai permanecer fiel, ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que é isso? Não saí do ventre da minha mãe, é nunca eu vou voltar para lá. Amém, eu vou voltar para lá do jeito que eu vim de lá nu e nunca eu vou voltar. Às vezes o sofrimento, a lágrima é para saber aonde estamos firmados. Às vezes o sofrimento é para saber onde você está firmado. Eu não estou firmado na coisa, eu estou firmado na causa. Qual é a causa? Ser salvo em Cristo Jesus, ser salvo nele, ser salvo em Cristo Jesus. Isso é o que vale. Aí Paulo começa a relatar. Paulo fala assim: olha, eu conheço um homem, esse espírito não sei, esse corpo não sei, foi levado ao terceiro céu, louvado seja o nome santo do Senhor. E é justamente nesse texto aqui que nós podemos tirar algumas lições acerca do sofrimento. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Algumas lições devem ser levadas em consideração. Se nós vejamos no versículo 7: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A palavra carne aqui no grego é carne, significa corpo, corpo mesmo. Paulo agora está sofrendo no corpo. O espinho aqui é escolapos. Escolapos remete à ideia de uma ponta muito aguda, como se fosse um anzol, ou uma ferpa de madeira que entra dentro da carne e fica prejudicando. Quem trabalha com madeira aqui sabe, quando entra a ferpa de madeira no dedo, cria pus, causa dor. Às vezes é pequeno, mas causa dor. O que Paulo está querendo dizer aqui é que ele é um homem atormentado de dor, de angústias, de algo que incomoda. É como se alguém cutucasse ele, alguém colocasse isso dentro dele e ferisse o corpo. Paulo está dizendo assim: olha, eu sou angustiado, eu sou atormentado. É algo que dói na carne, é algo que dói no meu corpo. Agora percebe que aqui nós podemos tirar a primeira lição: é que ninguém está livre de sofrer, ninguém está livre de chorar. Aqui nós estamos falando daquele que é o maior escritor do maior livro. Dos 66 livros, 13 foram escritos por esse homem, o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil. Jesus não conta, pois Jesus é o Pelé do Novo Testamento. Depois de Jesus é o apóstolo Paulo. Ele é o maior abridor de igreja, o maior desbravador, o maior missionário. Porém, entretanto, todavia, ele sofreu. O que eu aprendo com isso? Ninguém, do ponto à porta, todo mundo aqui tem o seu momento de angústia, tem o seu momento de sofrimento, tem o seu momento de lágrima, tem o seu momento de angústia, tem o seu momento de tristeza, de solidão. É isso que o apóstolo Paulo está passando aqui. Paulo está dizendo assim: olha, ninguém está livre disso. Ninguém está livre de sofrer. Deus é seu pai, mas o fato de ele ser seu pai, ele não vai te colocar numa bolha, ele não vai colocar você num lugar somente seu e dizer assim: não, ele é meu filho, então ele não pode sofrer, ele não pode chorar. Pelo contrário, por você ser filho, é aí que você vai sofrer, é aí que você vai chorar, porque o importante não é a coisa, o importante é a causa. Só corrige aquele que ama, só sofre aquele que ama, só depende de Deus aquele que ama. Louvado seja o nome santo do Senhor é Salvador Jesus o Cristo. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o espinho na carne de Paulo, ele não é definido. Essa famosa passagem aqui do Novo Testamento, o espinho na carne de Paulo, ele não é definido. Alguns comentaristas falam acerca do que seria o espinho na carne de Paulo. John Knox vai dizer que o espinho na carne de Paulo era problemas visuais, pois ele escreve aos Gálatas: olhem com letras garrafais, eu escrevo a vocês, ó Gálatas. E ele diz que o problema na carne de Paulo eram os problemas visuais. Já João Calvino vai dizer que o problema de Paulo não era visual, mas sim era espiritual. Tanto que ele vai calçar sua tese dizendo, Paulo escreveu aos Efésios dizendo: tomai sobretudo o capacete da salvação. Segundo Calvino, ele diz que Paulo era atormentado diariamente com problemas espirituais, dados inflamados de Satanás ocupavam a mente do apóstolo Paulo.
Tanto que ele vai dizer aos Filipenses, dizendo, olha, tudo que é lícito, tudo que é louvável, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é honroso, se há louvor nisso pensai. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Que tudo na vida começa na mente. Pensou, sentiu, agiu. É isso que Paulo está querendo dizer. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já Lutero vai afirmar dizendo que o problema de Paulo, no espinho da carne de Paulo, não era espiritual, não era, quem sabe, visual, não era carnal, mas era emocional. Paulo tinha problemas emocionais gravíssimos. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que Paulo tinha problemas emocionais? Porque Paulo vai dizer para não colocar o sol sobre a vossa ira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para não deixar para amanhã, ou seja, resolver hoje, não deixar para depois. Louvado seja Deus. Em outras palavras, eu aprendo uma lição aqui, é que o espinho na carne de Paulo não é definido propositalmente. Por quê? Porque se o problema de Paulo fosse definido como problema espiritual, quem tem problema moral não se encaixaria. Se o problema de Paulo fosse problema moral, quem tem problema espiritual não se encaixaria. Se fosse problema visual, quem tem problema financeiro não se encaixaria. Ou seja, do público à porta, todo mundo aqui tem o seu espinho na carne. Todo mundo aqui sofre alguma mazela na vida. Todo mundo aqui tem o seu calcanhar de Aquiles. Todo mundo aqui tem o seu momento de angústia, o seu momento de dor, o seu momento de tristeza. Eu sei que às vezes é aquilo que o Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer, que às vezes sofremos e morremos por depressão espiritual, porque o sofrimento, ele não somente causa dor, mas ele traz angústia. Tem gente na igreja que já está 10, 15, 20, 30 anos na mesma igreja, no mesmo banco, cantando o mesmo louvor, na mesma praça, no mesmo banco, mas ainda sofre com o espinho na carne, ainda sofre com as mazelas dessa vida, ainda sofre com ainda tem um sofrimento, ainda tem algo que atormenta, ainda tem algo que coloca você num lugar obscuro, que ainda coloca você num lugar ainda de tristeza, de solidão. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Deus disse ao meu coração, eu vou trabalhar nisso, é eu moldando o seu caráter, é eu moldando a sua vida, é eu moldando a sua história, é eu fazendo. Segunda lição que nós aprendemos aqui no texto: é Deus quem provoca o sofrimento. Versículo 7, a parte A diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Quem colocou? Foi o próprio Deus. É Deus quem permite o choro. É Deus quem permite a lágrima. É Deus quem permite o sofrimento. É Deus quem permite a situação contrária. É Deus quem permite a dor, a perca. Você não perdeu o serviço por acaso. Essa patologia não é por acaso. Essa dor que você está sentindo hoje não é por acaso. E às vezes você faz dessa igreja um palco de teatro, onde você vem maquiado, bonito, belo, mas só Deus sabe como é que está seu coração. Deus, Ele sabe como é que está a sua alma. Mas deixa eu dizer uma coisa: é Deus que está no controle da sua vida. É Deus que permite o sofrimento. É Deus que permite a dor. É Deus quem permite. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não creio nesse maniqueísmo gospel pela qual prega hoje. Uma hora é Deus, outra hora é o diabo, e é Deus e Satanás num braço de ferro. Uma hora Deus está ganhando, outra hora Deus está perdendo. Não. É Deus quem permite tudo. O querer e o efetuar é dele. Toda honra e toda glória é para ele. Tudo é para ele, nada é para nós. Tudo é dele, nada é para nós. Esse texto aqui, Gênesis 22, e Deus pôs à prova Abraão. Foi Deus que colocou a prova a Abraão. Foi Deus quem permitiu que Jó passasse por isso. Aí Jó, voltando para Jó, Jó foi vítima de uma reunião. Jó perdeu o ouro, perdeu a prata, perdeu a fama, não sabia de nada e só está perdendo. Aí a mulher chega para ele no capítulo 2, versículo 9: até quando essa mulher vai ser fiel? Ele fala assim: olha, não sei da minha mãe, não, eu vou voltar para lá, e assim vamos dando glória, irmão. Deus não deu nada aqui, mas eu vou voltar também dando glória ao Senhor. Só no capítulo 2, você vai ver, capítulo versículo 15, você vai ver que Satanás se apresenta de novo. Vai diante de Deus, aí Deus fala assim: eu vi que você provou ele lá. Eu vi que você colocou ele à prova lá. Percebi que você colocou ele à prova lá. Você tirou o ouro, tirou o prato, tirou o fã. Aí Satanás, irmão, sabe o que ele faz? Ele pega Jó na curva e fala assim: ó, pele por pele, osso por osso. Vai tocar na saúde dele agora. Deus dá um pouquinho mais de corda para Satanás. Vai lá, toca na saúde dele. Ele ficou leproso, ficou triste lá, ficou lá angustiado, com um caco de telha,
ficou lá, ficou sempre cabo de telha, louvado seja o nome santo do Senhor. E aí ele começa a questionar o Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui para os varões, duas questões. Às vezes o homem não chora, às vezes o homem não chora. Eu falo do Marcos Henrique, que é o meu mais velho, 19 anos, e já vou falar para o Pedro Henrique, ele vai fazer 1 ano amanhã. Amanhã ele faz 1 ano, mas já vou falar para ele. O homem que é homem não chora na frente de todo mundo. O homem que é homem chora debaixo do chuveiro para se invadir a casa, está chorando, não. A lágrima tá, é o chuveiro que está molhando o seu rosto, você não está chorando coisa nenhuma. O homem que é homem não faz uma coisa dessa, não chora. Eu estou chorando. Não, nós somos negrão e nós vamos desse modelo. Esse negócio de chorando, assim, não, para esse negócio. Mas tem situações na vida, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus, que é você e Deus, que é você e o Senhor. E a lágrima vem, a lágrima chega, a lágrima entende, mas o Senhor entende, o Senhor compreende. Jó está lá, chorando com caco de telha, sozinho, sem ninguém. Aí ele vai dizer no capítulo 19, a partir do versículo 22, ele vai dizer o seguinte: os amigos me abandonou, os mais íntimos me deixaram, os mais próximos me esqueceram, mas em minha aflição, a minha esposa sentiu meu mau hálito. Só sente mau hálito quem está perto. A ideia aí é que a esposa estava lá. Obreiros, valoriza a sua esposa, valoriza a sua mulher. É ela que vai estar lá no meio da angústia, é ela que vai estar lá no meio de dor, é ela que vai estar lá no lixo, é ela que vai estar lá com o caco de telha, falando o que não deve, mas às vezes vai estar lá te honrando, vai estar lá falando, mas é ela que vai estar lá, é ela que vai estar lá. Louvado seja o santo Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Jó está lá sofrendo, angustiado. Ele começa a dizer: Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso outro? Deus não fala nada para Jó. Deus não fala, porque Deus não tem que dar satisfação porque você está sofrendo. Deus não tem que dar satisfação porque você está chorando. Você precisa entender que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da sua casa. Ele está no controle da sua... É Ele que está no controle. Deus não fala nada para Jó. Deus não fala nada para Jó. Ele está sofrendo, está angustiado, e Deus não fala nada para ele. Só no capítulo 38, Deus chama Jó para um particular. Ele vira para Jó e fala assim: Jó, vem aqui agora. Você me perguntou aqui, tudo que você perguntou, eu não vou te responder. Agora me responde você. Ô Jó, onde você estava quando eu falei para o mar, e só até a praia e voltar? Ô Jó, onde você estava quando eu coloquei os firmamentos e os luminares? Ô Jó, onde você estava, Jó, quando eu dei força para o Leviatã, para o rabo do Leviatã, e coloquei crina na égua? Ô Jó, onde você estava quando eu estiquei o pescoço do avestruz? Onde você estava, Jó? Onde você estava? Ô Jó, aí Jó, onde você estava quando eu coloquei os oceanos na palma da minha mão? Onde você estava, Jó? Jó fica sem resposta. E aí no capítulo 42 ele vai dizer: Senhor, tu é tão grande que diante de ti eu só ponho a mão na boca porque eu não sei o que falar. Em outras palavras, vai chorando, vai sofrendo, mas vai dando glória, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle. Vira para o Senhor e fala para Ele: é Deus que promove o sofrimento. Fala para Ele: é Deus que promove o sofrimento. É Deus que promove o sofrimento. Louvado seja Deus. Sabe o que eu estou vendo no texto aqui? É que quando você está sofrendo, o que você faz? Você vai para a oração, não é? O apóstolo Paulo fez o mesmo. Se não, vejamos o versículo 8. Acerca do qual eu orei 3 vezes para que o Senhor desviasse de mim. Quantas vezes Deus orou? Paulo orou? Quantas vezes Deus respondeu? Nenhuma. Deus não tem obrigação de responder a hora que você quer. Você acha que Deus vai orar de manhã e Deus vai responder à tarde? Não. A nossa soberba, a nossa arrogância, ela é tamanha que nós achamos que Deus é o nosso serviçal. Não, vou orar aqui agora e Deus vai responder à tarde. Não, vou embora. Vai. Não, porque eu vou parar de ir para a igreja. Para. Ele vai continuar sendo Deus da mesma forma. Não, porque se não fizer do meu jeito, eu vou desistir, eu vou desviar. Desculpa, você está desviando. Não, porque eu não quero. Não quero, obrigação. Paulo, eu estou falando aqui do maior escritor do Novo Testamento, e Deus simplesmente negou. Deus não respondeu, porque Deus não é obrigado a dar a satisfação que Ele faz. Deus não é obrigado a dar satisfação ao que Ele deixa de fazer. Quando Ele quer fazer, Ele faz, e a glória é dele. Quando Ele não quer fazer, a glória continua sendo dele. Quando Ele quer trabalhar, Ele trabalha,
e a glória é para Ele. Quando Ele não quer trabalhar, Ele também faz, e tudo é para Ele, não é para nós. Paulo orou 3 vezes, e as 3 vezes Deus se recusa a entender e responder a Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo recusa, Deus esqueceu, falou: não, senhor, não, Paulo, não vou te responder. Eu orei 3 vezes ao Senhor acerca disso. O Senhor está me incomodando, o Senhor está me prejudicando na obra. Eu não sei qual foram os elementos que Paulo usou para tentar convencer a Deus, mas Deus, Ele já sabe. Meu irmão, aprenda uma coisa: o nosso futuro para Deus já é passado. Ele já sabe o que vai acontecer quando você sair dessa prova. Ele já sabe o que vai acontecer quando você sair desse momento. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe. Aleluia. Paulo orou 3 vezes e Deus não respondeu. Aleluia. Deus, Ele não respondeu. Eita glória. Existem situações que Deus não vai responder. Aleluia. Existem momentos que Deus não vai responder, que Deus não vai dar. Aleluia. A oração, isso eu ensino na minha casa. Agora não mais, eu vou ter que retornar a fazer, porque o PMI tem 1 aninho. Quando a gente tiver 4, 5 aninhos, a gente vai começar a fazer. Eu vou fazer com os mais velhos. Vou fazer com os mais velhos. Vamos orar. Orar a Deus. Na oração, vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, seja a tua vontade, assim como no céu. O pão nosso, cara, Deus, para aí. Parava. Por que, Pai? Deixa eu falar para vocês. O pão não vai faltar. Aleluia. Eu creio. O que vai dentro do pão vai depender do nosso comportamento diante de Deus. Então, se vocês querem mussarela, cremute, requeijão, salame, vai depender depois. O pão não vai faltar. A pandemia teve aí. Faltou pão na casa de alguém? Faltou pão na casa de ninguém. Sabe por quê? Deus, Ele sabe o que vem depois disso. Deus, Ele conhece o que vem depois disso. Deus, Ele sabe. E às vezes nós queremos fazemos orações achando que Deus é responsável a fazer, não, Senhor, o pão nosso de cada dia. Mas eu não quero só o pão, eu quero pão, requeijão, mussarela, presunto. Não, meu irmão, o pão não vai faltar, porque é promessa. O que vem depois vai depender do nosso comportamento diante de Deus, diante do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, a Salvador Jesus Cristo. Deus não responde Paulo. O espinho na carne de Paulo não é arrancado, não é tirado. Aleluia. Mas o fato de Deus não responder não quer dizer que Deus não vai dar meios ou caminhos. Aleluia. Versículo 9. E me disse: a minha graça te basta. O que Deus está dizendo para Paulo aqui é mais ou menos assim: ô Paulo, o termo grego para basta aqui é suficiente. Paulo, a minha graça é suficiente para você viver. O que Deus está falando para Paulo? Paulo, eu não vou te dar um espinho, mas eu vou te dar meios para você sobreviver, mesmo com esse espinho na carne. Em outras palavras, você não vai morrer chorando, mas Deus vai te dar caminhos para você sobreviver no meio do sofrimento. Você não vai viver somente de tristeza. Deus vai te dar caminho. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Ô Paulo, a minha graça é suficiente. Eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça é suficiente para você. Aleluia. Vamos imaginar o seguinte: você está andando aqui no Campo Limpo, e daqui a pouco tem um assalto. Você está passando lá. Tem um assalto, troca de tiro, bala para um lado, bala para o outro, troca de tiro. Daqui a pouco você é baleado no joelho, na perna. Vem, socorre você, leva você para o hospital, a bala fica alojada no joelho. A bala alojada no joelho. O médico chega para você e fala assim: ó, tem 2 opções para tirar a bala. Dá para tirar a bala, só que se tirar a bala, tem que amputar a perna. Tá, mas vai amputar a perna? Não, tem um caminho aí. Você vai andar meio mancando, mas de tempo em tempo, você vem aqui que eu vou dar uma injeção de ânimo em você, aí você volta a andar ao normal. Pode ser? Pode ser. O que é mais importante? Amputar a perna ou andar ainda que mancando? É isso que Deus está dizendo para Paulo. Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne. Você vai andar meio que mancando. Mas quando estiver mancando,
Vem para cá, porque aqui eu vou te dar um banho de graça, uma injeção de glória, e aí você vai continuando lá. Eu sei que às vezes você vem mancando, mas chega, o importante é chegar. Eu sei que está doendo, mas você está mancando. Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu não vou aguentar. Vai chegando, vem mancando, mas chega. Vem mancando, mas consegue chegar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, mas se arrancar, você perde a perna e não vem. Então mesmo com dor, mesmo gemendo, mesmo mancando, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Todo sofrimento tem um propósito. Todo sofrimento tem um propósito. E o sofrimento, às vezes, vem de onde a gente menos espera. Se não vejamos, a partir dele, versículo 7, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Mensageiro, ângelos. E quando fala esbofetear, não é um soco na boca, é um tapa com o lado de fora das mãos. O sofrimento tem situações que não somente faz chorar, mas humilha. Tem momentos da vida que você não somente sente dor, você é humilhado. Você, às vezes, a condição financeira que não avança e te priva de algumas situações. Às vezes, uma situação conjugal mais íntima que te priva de algumas possibilidades, inibe você de alguns acessos. Isso não é somente dor, mas é humilhação. O termo humilhar aqui é o mesmo termo que é usado quando é um tapa, com lá de fora das mãos. É o mesmo tapa que Jesus recebeu de Caifás na cara. É o mesmo tapa que esse Paulo recebeu de Ananias no peito. É o mesmo tapa. E às vezes, a humilhação, ela vem desse jeito. Não causa dor, mas te humilha. Inibe você. Permita-me, mas tem um propósito nisso. É para saber aonde você está firmado. É para saber em que você está firmado. Jó perdeu tudo, mas não deixou de ser o que era. O importante não é ter, o importante é ser. O importante não é ter destaque, posição, dinheiro. O importante é ser salvo, ser santo, ser escolhido. Isso é o que vale, isso é importante. Isso é o que vale. Permita-me, no ano 2017, eu passei pelo meu pior momento ministerialmente. Eu passei pelo meu pior momento da minha vida, irmão. Pensa no momento que eu pude tristeza e solidão. Foi no ano 2017. A fofoca, ela tem dois objetivos. Ela é igual ao carvão. Quando ela não queima, ela mancha. Quem é vítima de fofoca, sabe o que eu tô falando. Meu Deus. E eu passei por fofoca. Passei por esse momento. Na época, pastor Samir, prazer, muito obrigado por ter me dado a oportunidade. Na época, pastor Samir, eu morava na Zona Norte, não moro na Zona Norte, mas morava no fundo da Zona Norte. E eu cheguei na igreja pela qual eu estava, e eu ia começar a falar sobre a origem do mal, no culto de ensinamento. Quando eu cheguei, eu recebi uma ligação, a ligação estava falando assim, pastor, aconteceu isso, eu preciso que o senhor venha aqui. Eu fui, e naquele momento, eu perguntei a Deus o porquê de tudo isso. Aleluia. E Deus não me respondeu. Deus não me respondeu. Eu saí onde eu estava dirigindo, fui para a sede, olhar na sede, e um dia o nosso bispo está pregando no culto de domingo. Naquela época não tinha um elevador. O bispo descia no domingo e descia pela piso azul. E ele falou no público, falou assim, jogaram você numa panela de pressão. Não, falou assim, como é que mata sapo? O sapo, se você jogar o sapo na água fervendo, ele pula fora. Agora, se você colocar a água lá gelada, quando começar a ferver a água, ele vai morrer sem saber que morreu.
Jogaram você numa panela, você vai tomar atitude ou você vai morrer? Eu desci, hoje eu preciso falar com isso. Desci, fiquei esperando o presidente na porta do piso azul. Me apresentei para ele, conversei com ele. Ele virou para mim e falou assim: irmão, Deus tem um propósito nisso. Aleluia. Fica aqui, vai dando glória. Amém. Só quem é vítima entende. E deixa eu falar uma coisa para os obreiros aqui. Você que tem chamado de Deus na vida, aprende uma coisa. Toda a história de um grande homem de Deus passa obrigatoriamente por dois caminhos. Ou é pelo escândalo, ou é pela tragédia. Ou é pelo escândalo, ou é pela tragédia. Para saber onde você está firmado. Aleluia. Na época que eu passei por esse momento, por essa situação, Deus ele não me respondeu. Aleluia. Deus ele não me falou, Deus não me respondeu. Deus ele não me disse. E eu morava num lugar, esse púlpito é maior que a minha casa, né, onde eu morava. Maior. Eu morava numa casa com 2 cômodos. Eu, a Renata, Marcos Henrique e Heloísa. Marcos Henrique, 13 anos, 13, 14 anos, Heloísa com 9 anos. Nós morávamos em 2 cômodos. Um quintal com quase 7 casas, 2 cômodos e um banheiro. E eu orava a Deus, falava: Senhor, me dê condições de eu sair daqui. Eu preciso sair daqui. O Marcos está crescendo, o Luiz está crescendo. Eu preciso sair daqui. Aleluia, Deus. Eu preciso dar um... E a gente começa a fazer planos. Começa a criar fazer meios para que Deus possa trabalhar e criar caminhos. Eu falei para a Renata: você não vamos sair para pagar aluguel. Com o passar do tempo, eu vou pedir para o rapaz para fazer uma proposta para eu comprar casa. Não, vamos permanecer aqui. Passou-se 2 anos. Em 2017 e 2018 foram anos de lágrimas para mim e para minha família. Você sabe que você chega em casa e a Renata estava com a janela do quarto fechada, o colchão no chão e ela chorando. E eu falo: Deus, não, por que tudo isso? Os filhos também sem querer ir para a igreja. Os meus 2 filhos sem querer ir para a igreja, sem querer cultuar. Eita, glória. E Deus não me respondeu. Eu comecei a trabalhar vendendo sapato. Inclusive o pastor é meu cliente do sapato. Comecei a vender sapato. Um dia eu fui levar um sapato para um cliente numa loja e cheguei no box onde ele trabalhava. Levei o sapato para ele lá. Deus falou comigo: abre uma loja aqui. Eu cheguei em casa e falei: Renato, Deus mandou abrir uma loja. Aí, para de loucura, você não tem nem condições de olha, porque não dá, esquece isso aí, não, para que você não. Mas Deus mandou que abrir uma loja. Deus falou para mim que abrir a loja. Como então nós condições, então ninguém trabalha. Deus falou para mim. Enfim, abri a loja. No que eu abri a loja, isso em outubro de 2019, setembro de 2019. Eu abri a loja, um mês a loja aberta. Eu tinha um membro que era uma pessoa meio bastarda, dinheiro, fazendo umas coisinhas erradas por aí e estava desfazendo das coisas dele. Foi embora para o Paraná. Um dia ele me ligou e falou: pastor, o senhor está em casa? Estou na loja, estou entregando o sapato em Cotia, mas quando nós voltar a gente conversa. Nunca esperava que ele ia lá. Fui levar o sapato em Cotia, quando eu voltei ele estava na loja, junto com a Renata. Eu já estranhei, porque a loja era pequena, ele, por ser muito ético, ele não iria ficar na loja só com a Renata. Ele estava na loja, a Renata chorando, e ele sentado no chão, assim, contando o testemunho dele para a Renata. Aí eu cheguei e ele falou: pastor, desculpa o senhor, vamos na padaria tomar um café. Vamos tomar um café na padaria? Ele falou: pastor, eu já disse tudo que não presta, eu fazia as coisas erradas, você sabe que eu tinha uns negócios meio aí, já fiz tudo que não presta. Para mim acabar com tudo agora, só falta uma coisa. Foi o quê? Minha casa. Falei: a casa que o senhor foi lá visitar para fazer a visita para lá, essa que era a filha dele, é aquela casa, só falta ela para eu fazer. Me acabar com tudo que eu falei de errado e seguir minha vida. Eu falei: o senhor não quer comprar? Eu falei: não dá para comprar não. Tem condição de comprar essa casa não. Sua casa assim, pelo valor que ela tem,
não dá. Não Aleluia. tem condições de comprar essa casa. Eita glória. Aí ele falou, quanto você pode pagar por mês? Ó, nós no banco da padaria. Quanto você pode pagar por mês? Eu falei, não, mano, não dá pra comprar essa sua casa não. Não tem condições. Não, ele fala quanto você pode pagar por mês. Paga mensal, a gente faz o contrato lá. Inclusive quem fez o contrato foi o pastor Carlos Neves. Fez tudo e ele falou para mim, foi Nick, o que eu estou vendo aqui, eu só vi novela e coisa de pai para filho. Eu só vi novela e coisa de pai para filho. Eita glória. Aí eu falei, não sei quanto você pode pagar. Não sei. Na hora, o Espírito Santo falou, fala um valor para ele. Aí eu falei, eu posso pagar tanto por mês. Ele falou, ó, faz o seguinte, tem uma pessoa morando na casa lá, eu vou fazer a proposta para ele. Se ele quiser comprar, porque tem prioridade. Se ele não quiser, a casa é sua. Isso é numa sexta-feira. Na segunda-feira, o pastor Carlos foi na loja, queria pegar um sapato lá, ele me ligou. Falou, pastor, você tem fé? Eu falei, tenho. Então, dá glória a Deus aí, porque a casa é sua. A pessoa não quer ficar a casa não, a casa é sua. Eu falei, pastor, acabei de fechar um negócio aqui da casa aqui. Sobre as faz eu falei, a casa era para o senhor. Pois é. E onde é essa casa aí? Pastor, a casa é ali na Cantareira, no Tremibeira. Olha como Deus prova a gente para saber onde nós estamos firmados. Deus me tirou de uma casa de 2 cômodos, no meio da comunidade, e me colocou numa casa de 14 cômodos, dentro de um condomínio fechado. Para a glória do Senhor, na minha casa tem mais banheiro do que na outra casa que eu morava. Tinha banheiro, todos os banheiros que tinha lá, não dava uma vez de banheiro que tem na minha casa. É um monte de banheiro, um monte de escada, um monte de quarto. Tem até cômodo vazio lá. Sabe o que é isso? É Deus que faz. É Deus que faz. É Deus que permite isso. Você está chorando hoje, para a glória a Deus amanhã. Não desista. O próprio Isaías diz: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, mas eu todavia, diz o Senhor, eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci. Eu sei que está sofrendo, eu sei que você está chorando, eu sei que você está doendo, mas há um propósito nisso. A bênção é maior. Você vai dar glória a Deus. Você vai dar glória ao Senhor. Você vai dar glória ao nome dele. Deus abençoou de uma tal forma que no meu quarto tem um quarto, dentro do meu quarto tem um tal de closet. Não sei o que é. É um quarto dentro do meu quarto. Eu entro lá para dentro e fico lá dentro lá. Era meu sonho só ter uma sala para sentar com os meus amigos. E um lugar para me estudar os meus livros. Deus preparou um lugar onde eu tenho um escritório lá com o meu acervo de livro. Tem uma sala, tem um monte de coisa lá. Mas meu coração não está nisso. O meu coração está na glória. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Nós somos peregrinos da Espanha. Tudo isso vai passar. Vai passar. Você está sofrendo, está chorando, mas há um propósito maior, há uma causa maior, há um propósito maior. O nome do Senhor vai ser glorificado. Vai. Há um propósito maior nisso. Há um propósito maior nisso. Bendito Deus. Aleluia. Terceira lição que eu aprendo aqui é essa aqui. Todo sofrimento, ele tem um propósito. Aleluia, Deus. Todo sofrimento, ele tem um propósito. Por que você acha que o apóstolo Paulo passou por isso e Deus permitiu que ele passasse por isso? Tem 2 palavras aqui que ilustram isso. Para que eu não me exaltasse pelas excelências. Essas 2 palavras aqui, elas significam hiper. O grego hiper. A aplicação, a regência verbal é essa. Para que Paulo não pensasse além de. Para que ele não fosse mais que. E para que ele não se sentisse acima de. Paulo, ele era o X-Men do Novo Testamento. Ele era o Thanos do Novo Testamento. Ele era o cara do Novo Testamento. Aí ele poderia se envaidecer pelas revelações que ele viu lá na glória. Aí Deus falou assim: não,
para que você não pense além de, para que você não seja e não se coloque mais que, e para que você não se coloque acima de, eu vou permitir um espinho na sua carne. Sabe por que você sofre? Para você não se sentir tão grande quanto você acha que é. Sabe por que você chora? Para que você não pise os outros. Sabe por que às vezes nós sofremos? É para que nós não fosse além de que Deus permite. Dentro de mim existe 3 pessoas. Aqui eu penso ser, às vezes eu penso que eu sou bom. As que as pessoas acham que eu sou, ele é bom. E aqui Deus sabe que ele fala que eu sou, não vale nada. Eu vou colocar um espinho na carne dele. Eu sei que isso é uma tranqueira, um miserável, desgraçado. Eu vou acabar com ele. Isso aí não vale nada. Isso aí eu sei que ele é. Eu vou colocar um espinho na carne dele. É isso que eu vou fazer. O sofrimento tem um propósito. O sofrimento tem um propósito. É para te moldar segundo o caráter dele. É para te moldar segundo a vontade dele. É para te moldar segundo o querer dele. É para te moldar segundo a vontade. Tem propósito, salário. Tem propósito. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Oh, glória. Me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder. Aleluia. Aleluia. Essa palavra habite aqui, habitar, significa morada. É a mesma palavra que Jesus usou lá em João. João usou em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Que é a mesma palavra que Moisés utilizava lá no templo, em Gênesis 25. O que nós aprendemos aqui? Que quanto mais eu sofro, quanto mais derramos lágrimas, mais Deus habita dentro de mim. Quanto mais eu passo por perseguição, quanto mais eu passo por angústia, aí o diabo fica sem entender. Está sofrendo, está chorando, mas está dando glória a Deus. Está sofrendo, está sendo caluniado, mas está de pé. Está passando por transformação, está passando por calúnia, mas continua dando glória ao nome santo do Senhor. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Deus vai habitar em você. O seu caráter está sendo moldado segundo a vontade dele. Como pastor, é através da dor, é através do sofrimento, é através da angústia, é através do modelo de Cristo. Você está sendo moldado. Você está sendo moldado. Eu sei que tem dia que você não quer vir. Eu sei que tem dia que não dá vontade de orar. Eu sei que tem dia que não dá vontade de vir para a igreja. Mas essa noite, em nome de Jesus do Cristo, aprenda isso, leve isso para casa. A lágrima para Deus é uma frase, como diz o hino lá. Você vai orar aqui, vai chorar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Depois, vai passando pela prova, porque depois você vai ficar de pé e o nome dele vai ser exaltado na sua face. Aí Paulo, quando foi de todo mundo, está dizendo assim: olha, porque agora eu sei que é um espinho na carne. O que é? É para mim agora, é para a glória de Deus, não é para mim, é glória. É Deus moldando, e agora eu tenho prazer. Prazer no quê? Nas angústias. Eu tenho prazer no quê, Paulo? Nas tribulações. Eu tenho prazer no quê, Paulo? Nas necessidades da vida. Eu tenho prazer no quê, Paulo? Eu tenho prazer nas perseguições. Eu tenho prazer nas coisas que fazem mal para a minha carne. Aleluia. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer nisso. Eita, glória. Nas minhas fraquezas, nas injúrias. Deixa eu dizer a você, aqui da Debrais Cambuí, a vitrine do céu. Aprenda isso. Na vitrine do céu, os valores são diferentes. No mundo, vale mais quem tem dinheiro. Na vitrine do céu, bem-aventurados são os pobres. Os pobres de espírito. No mundo, vale mais os fortes. Na vitrine do céu, o que vale é os pacificadores. Bem-aventurado
são os pacificadores. Aleluia. E eu termino dizendo, o apóstolo Paulo, ele vira assim e fala assim, ó, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, pastor. Isso aí, durante muitos anos, foi uma incógnita na minha cabeça. Como Deus, você está fraco, você vai ser forte. E eu pesquisei, eu fui atrás, e busquei, e orei. E Deus não me revelou por quê. Sabe quando Deus me revelou por quê? Há um ano atrás, amanhã faz um ano. A Renata estava grávida do Pedrinho, vai fazer um ano amanhã. E no dia 26 pela manhã, ele nasceu 11h30 da noite. No dia 26 pela manhã, ela estava forte. Toda forte, pastor. Fortona. Vamos para o hospital, Renata? Não, não vou. Vamos para o hospital, Renata? Não, não vou. Eu sentei no sofá, ela sentou na cadeira do outro lado. Eu falei, vamos no sofá? Não vou. Aí ela foi testar. Foi dormir no quarto de todo mundo. Dormiu no quarto do PD do Marcos Henrique, dormiu no quarto da Heloísa, saiu do meu quarto, foi passado, ficou andando. Vamos? Não, estou bem, estou forte. Não, estou bem, estou forte. Quando deu 6 horas da tarde, ela sentou, falou assim para mim, vamos lá para mim, agora vamos. Agora eu acho que agora que é a hora. Quando o texto fala assim, quando eu estou fraco, aí eu sou forte, não é quando você está fraco, é quando você reconhece que já não tem mais força, não depende mais de ninguém, é só Deus. Quando eu reconheço que agora é só Ele, aí sim eu sou forte. Quando eu reconheço que não tem mais ligação, que não tem mais com quem pedir, com quem mais sem contar, que é só Ele, aí sim eu sou. É isso que Paulo quer dizer. Quando eu sou fraco, eu já não tenho mais com quem pedir. Já não tenho mais ajuda. Aí sim eu sou forte. Aí sim eu sou forte. Deixa eu falar para você nessa noite. Esse diagnóstico não é por acaso. Essa sentença não foi por acaso. Aleluia. Não entraram na sua casa por entrar. Você não sofreu isso simplesmente por sofrer. Aleluia. Você não está passando simplesmente por passar. Tem um propósito nisso. Aleluia, papai. Você entrou aqui e às vezes você foi vítima de uma reunião. Deixa eu dizer uma coisa. Deus está lá do seu coração. Ele vai passar. Ele vai resistir. Ele vai suportar a dor, ele vai suportar a angústia, ele vai suportar o sofrimento. Às vezes está doendo, eu sei. Às vezes está chorando, eu sei. Às vezes você está dizendo, eu sei. Mas Deus está dizendo ao meu coração nessa noite. Fica tranquilo. Você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer sofrendo assim. Um propósito nisso. O nome do Senhor vai ser glorificado. Eu gostaria que você ponderasse e colocasse sobre os pés. Eu não quero aqui te constranger ou te expor. Muito pelo contrário. Eu quero que você saia daqui mudado e mais forte, transformado e renovado. Eu quero chamar você aqui à frente, que está passando um momento de tristeza, solidão, e está sofrendo. Pastor, eu sei, eu estou sofrendo, eu estou quase desistindo. Eu vim hoje pela graça, eu vim hoje pela misericórdia, eu vim hoje porque por mim eu não estaria aqui, eu só estava de corpo presente. Eu quero chamar você aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus te dê força para continuar, para você prosseguir, para você ir adiante.
Deus vai te dar força, Deus vai te dar condições. É como Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A graça é suficiente para você permanecer. A graça de Deus, ela é suficiente para você suportar.